decide qual crítica ao colonialismo é legítima? Vladimir Safatler, psicanalista e professor de filosofia na USP, publicou na revista Piauí a matéria Como o colonialismo domina os estudos decoloniais. O tom foi acusatório. Para ele, os estudos decoloniais se colocaram como o único diagnóstico verdadeiro. Nesse vídeo, vamos ver como Safatler organizou a sua crítica e se perguntar: ele também não acabou impondo em seu texto um caminho único? Só existe pensamento crítico ao capitalismo quando ele é marxista? Safatler organiza sua crítica em 3 acusações centrais. Primeiro, decoloniais leem de forma errada a modernidade. Segundo, decoloniais são intolerantes a outras correntes críticas. Terceiro, seus conceitos de raça e território são insuficientes para as lutas sociais. Vamos identificar cada uma delas e no final do vídeo ver que essas acusações podem ser direcionadas ao próprio Safatler. Safatler considera que na maioria dos estudos decoloniais, a modernidade aparece como um bloco monolítico, eurocêntrico e colonial. O problema, segundo ele, é que essa leitura apagaria as disputas internas dessa mesma modernidade. Para ele, o decolonial desconfia demais das tradições críticas ao colonialismo e das próprias lutas que ocorreram na Europa. Safatler atribuiu aos estudos decoloniais um ímpeto forasteiro e expansionista. Apesar do filósofo uspiano reconhecer que esses estudos englobam pesquisas de diferentes envergaduras, ele considera que a sua difusão é uma tentativa de impor um novo paradigma acadêmico, um paradigma que nega as produções críticas anteriores. Socializados a partir das universidades estadunidenses, o grupo de estudo Modernidade e Colonialidade é acusado por Vladimir de buscar definir um programa a ser aplicado no resto do mundo. Uma espécie de guia para a pesquisa que não tolera bem outras perspectivas. Um programa de hegemonia anglo-saxã sobre o pensamento crítico. A primazia da raça como elemento central da sujeição social, junto com a tomada do território como espaço de emancipação, são lidas por Safatler como uma tentativa de se criar um cânone inquestionável, de querer monopolizar o pensamento crítico. Ele advoga que não é preciso ser decolonial para fazer pensamento crítico, enquanto a ação social decolonial para ele seria insuficiente, impotente diante da luta de classes e da própria expoliação global. No final, para ele, um verdadeiro, um potente pensamento crítico, ao invés de raça e território, deveria dar conta da teoria do monopólio. Bem, após ler o texto, algumas perguntas podem ser feitas. Primeiro, como ocorre na prática a tal hegemonia dos estudos decoloniais nas universidades brasileiras? Será que as ideias de um certo grupo, como o próprio MC, são suficientes para determinar e representar todo o campo decolonial, tão itinerante desde o seu surgimento? Segundo, será que as dimensões de raça e território, como também a crítica à modernidade e seu inerente capitalismo, não possuem mais potencial epistemológico e social do que o Vladimir está condicionado a admitir? A cobrança por uma teoria do monopólio nos estudos decoloniais, reivindicada por Safatler, não diz mais sobre o próprio marxismo do Safatler do que uma suposta falta de atenção dos estudos decoloniais para as questões materiais?
Além disso, as acusações feitas por Safatler também podem ser direcionadas aos próprios marxistas. Para provar que críticas ao colonialismo não é algo novo, ele estabelece 3 momentos desse pensamento, uma linha quase decrescente no texto: o anticolonial, o pós-colonial e o decolonial. Ao dar exemplos de pensadores e militantes que contribuíram para o campo anticolonial, os nomes marxistas tornaram-se hegemônicos no texto. Ele resgata Marx, Fanon, James e muitos outros, destacando as tendências marxistas desses nomes, quase como um indicativo de pureza. Eles foram apresentados como produtores de um tipo especial de crítica. Isso por participarem das lutas de libertação que atravessaram aquela época. Claro, sem dúvida, os marxistas contribuíram na crítica ao colonialismo, mas anarquistas e muitas outras forças também. Com a linha do tempo traçada por Safatler, parece que foi só os marxistas que fizeram isso, ou pelo menos que foram eles que fizeram da maneira certa. Busca por hegemonia ou saber localizado? O que explica essa linha do tempo? Mas o que mais chama a atenção no texto é que ele impõe que os estudos decoloniais devem ter como eixo central a teoria do monopólio, e não mais a noção de raça e território. Aqui, ele novamente restringe pontos de partida pelos quais se pode fazer pensamento crítico. Os erros que ele diz ver nos decoloniais podem ser vistos no seu próprio texto. Ele diz: não precisa ser decolonial para fazer pensamento crítico. Nós poderíamos dizer: não é preciso ser marxista para fazer teoria crítica ao capitalismo. Mas, de alguma forma, ele parece ignorar isso. No final, Safatler cobra do campo decolonial, ainda em experimentação, um só caminho de organização social para uma sociedade global. Organização social que, na visão dele, provavelmente passa pela reafirmação do Estado nacional capitalista, estrutura tipicamente moderna e colonial. Se você concorda com o Safatler, a pergunta é: por que o marxismo teria prioridade crítica? Ele é o único caminho? E se você discorda, onde acha que a crítica dele perdeu força? Deixe aqui nos comentários. Se você quiser ajudar essa reflexão chegar mais longe, curta e compartilhe. Se você quiser se aprofundar nesse tipo de discussão, eu sugiro que dê uma olhada no nosso Apoia-se. Por lá, eu publico outros materiais que expandem o que eu trato aqui. Se puder e quiser, temos a chave Pix. Qualquer valor já ajuda o canal. Espero que tenha gostado e vejo você no próximo vídeo.